Amém, glória a Deus. Boa noite, povo querido, povo amado. Boa noite, povo de Deus. Estamos nessa quinta-feira, né? Mais uma quinta-feira abençoada que Deus nos dá para falar da palavra de Deus, do amor de Deus. Hoje, como sempre, Deus separa para nós o melhor dele, para falar aos nossos corações. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos? Pai querido, nós te adoramos, te louvamos, Senhor, glorificamos ao teu nome, porque o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Pai amado, Senhor, que nesta noite, Deus, o Senhor possa falar aos nossos corações através da tua palavra, o Senhor possa nos ensinar, o Senhor possa trazer através do teu Espírito Santo sobre nós uma unção de entendimento, um espírito de discernimento, Senhor. Pai, abençoa, Deus, a vida dos meus irmãos que estarão conosco nesta noite, que irão assistir esta palavra. Que o Senhor Deus possa abençoar cada um, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Temos os irmãos aqui já hoje, a Suzete, a Jessileide, a pastora Ceissa. Povo muito amado, muito querido, tá? Vamos estar juntos nesta noite, por esta hora que Deus nos está concedendo, né? Amém? O título da nossa palavra de hoje é: as lutas não podem impedir o agir de Deus. As lutas não podem impedir o agir de Deus. É um título muito bonito, né? Realmente que traz para nós uma noção do que será esta palavra hoje, né? As lutas não podem impedir o agir de Deus. Então, amados irmãos, hoje nós vamos meditar no livro de Gênesis. Vamos fazer uma palavra hoje discursiva, né? Uma palavra um pouco diferente daquele sistema que nós estávamos adotando até então. Mas é uma palavra que vai falar muito aos nossos corações. Hoje nós vamos falar especificamente da vida de um homem que existiu, né, no Gênesis, né, no tempo de pouco depois de Abraão. Tá bom? Vamos falar de José do Jacó, José do Egito, Zafenate Paneia, né, irmã Dani Santos, nossa líder. Graça e paz, pastores. Graça e paz para você, minha irmã. Deus abençoe. Então vamos meditar na palavra de Deus nesta noite, no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 1 a 10. A palavra de Deus diz: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no, e já não podia falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouça o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiava ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou este sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo:
Que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos nos inclinar até o chão diante de você? Irmãos, que palavra é maravilhosa, né? Essa é só a introdução dessa palavra, né? Desse texto, pequeno trecho do livro de Gênesis. Na verdade, a história de José começa aqui no capítulo 37 e vai até o capítulo 50 do livro de Gênesis. Mas nós vamos fazer uma síntese, né, da vida de José, este grande homem que existiu e que teve uma importância muito grande na manutenção do povo de Deus, né? Então José era um jovem que na época, com 17 anos, né, ele exercia um papel muito importante, né, para o pai dele. Mas era um papel que trazia certa dificuldade no relacionamento dele com os seus irmãos. Porque o pai dele mandava que os seus irmãos fossem pastorear o rebanho, e depois ele mandava que José fosse para dar uma olhada como é que estava indo. E sempre que José ia, ele trazia notícias não agradáveis dos irmãos, né? Os irmãos estavam fazendo isso e fazendo aquilo. E isso foi trazendo uma certa dificuldade no relacionamento de José com os seus irmãos, né? E para complicar tudo mais, o relacionamento deles, né, eles descobriram na verdade que José, que Israel, Jacó, amava mais José do que todos os outros filhos, sabe? Isso é um perigo, meus irmãos, né? Eu estava observando que o pastor Israel fez uma referência a esse texto na palavra de domingo da igreja, muito oportuna ao Dia dos Pais, né? Ele dizia que Jacó amava mais José do que os outros filhos. Isso é um perigo para nós pais, né? Quando nós, né, preterimos alguns filhos em favor de outro. Isso não é legal, né? E isso aconteceu com José. Então, José, por algumas razões, por ser filho de Raquel, que era a esposa querida de Jacó, né? Então, e ele também havia nascido já quando Jacó estava bem velho, mais idoso. Por essas razões todas, José despertou um amor muito grande, um sentimento muito profundo de amor para com José, né? E isso foi fazendo com que os outros irmãos ficassem preteridos, ficassem, né, ao lado. E isso gerou um ódio muito grande dos outros irmãos, que passaram a odiar José, né? Já não falava com ele de forma amigável por causa disso, porque eles descobriram, no versículo 4 fala: quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que a todos os outros, odiaram-no e já não podiam falar com ele mais de forma pacífica. Existia uma animosidade, né? Uma rixa muito grande, né, entre os irmãos, por causa desse sentimento despertado por Jacó. Nós aprendemos com o pai, através desse entendimento, desta palavra, né, que nós temos que amar os nossos filhos de maneira semelhante, amar nossos filhos igual um ao outro, né? Às vezes pode ter até um filho que tem mais afinidade, mas o amor tem que ser igual, a atenção tem que ser igual, né? Opa, quero mandar um abraço a Maria das Graças, né? Minha amiga Graça, lá em Araguaína. Abraço para você, minha irmã, minha amiga. Que Deus te abençoe, tá? Espero que o Senhor esteja te abençoando na sua saúde. Então, meus amados, por essa razão toda, né, foi havendo aquele problema de relacionamento naquela família, né? Quero mandar um abraço também para Maria Iranlê, lá em Palmas, né? Ela está assistindo. Um abraço para você, minha amiga, né? Que o Senhor Deus te abençoe profundamente, né? Então, irmãos, ainda para complicar a situação de José, do relacionamento dele com os irmãos, né, ele passou a ter sonhos. E um dos sonhos, né, diz que ele, versículo 7, assim: sonhei que estava amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Olha só a situação, já existia todo aquele problema. Aí de repente José sonha que dá uma alusão, né, de que os irmãos dele iriam se prostrar diante dele. Então os irmãos disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Então, e passaram a odiar ainda mais. E para complicar, né, a situação que já estava um pouco difícil, José teve outro sonho. E nesse sonho, ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas, veja bem que é o número de irmãos dele, se inclinavam diante dele.
Isso até o pai dele achou estranho e o repreendeu. E diz: por acaso você acha que nós todos iremos se curvar até o chão diante de você? Então veja bem a situação que foi ficando aquilo ali. E aquele ódio, né, foi existindo entre eles, né? Então, irmão, José foi essa pessoa importante. Nós vamos tratar desse entendimento durante essa palavra de hoje, né? Vamos falar um pouco da biografia de José, porque foi um homem muito importante e que traz muitos ensinamentos, né, para nós. Então, a história, né, que antecede a Jesus, né, no Antigo Testamento, relata o desempenho de alguns homens muito importantes que existiram no Antigo Testamento, né, e que tiveram importância na preservação do povo de Israel. E José foi um desses homens, né? Então José, como eu falei há pouco, José era conhecido como o sonhador, né? Como José do Egito, ou simplesmente pelo seu nome egípcio, Zafenate Paneia. Então o nome José significa aquele que acrescenta. Aquele que acrescenta, né? Então José era um homem, como eu falei há pouco, um homem hebreu, filho de Jacó, filho de Israel, neto de Isaac, bisneto de Abraão. Vê que existia uma relação muito próxima do grande Abraão, né? Mandar um abraço para a irmã Valéria Vitalino, está lá em Aparecida de Goiânia. Abraço para você, graça e paz a todos, né? Então, amados, então José era bisneto de Abraão, né? O patriarca principal da história do povo hebreu. E foi Abraão que fundou, que iniciou, né, o povo hebreu na terra de Canaã. Ele veio, né, uma ordem de Deus de Padã Arã, na Mesopotâmia, e se instalou ali em Canaã. Então, através de Abraão nasceu Isaac, de Isaac nasceu Jacó, ou Israel, que de Israel nasceu, né, nasceu o José, né, José. Então, José foi o primeiro filho de Jacó com Raquel. Então, como nós sabemos, né, essa história está sendo bem contada, né, através de séries, de filmes, né. Então, Jacó, ele casou com Raquel, mas também tinha casado com sua irmã mais velha, Lia, né. Então, ele casou com duas irmãs, Lia, né, e Raquel. Então, Jacó amava mais Raquel, porque foi por Raquel que ele trabalhou 14 anos para ter direito a se casar com ela, né? Não vamos entrar no mérito de como isso aconteceu, não. Tá bom? Então, certo que Jacó amava mais Raquel do que Lia. Mas foi Lia que deu filhos a Jacó, né? Lia deu 7 filhos a Jacó, 6 homens e uma mulher, né? E Raquel não gerava filhos. Isso gerou uma dificuldade. Então, quando Raquel conseguiu gerar filho, Jacó já era mais idoso. E nasceu José. Então ele tinha essa afinidade porque José era filho do seu grande amor, Raquel, da mulher que ele amava, e pela qual ele tinha trabalhado, né, 14 anos. Então a história de José, ela é recheada de fatos intrigantes, sim, né? Vamos dar um abraço para Paula Cristina, né? Um abraço para você. Então a história de José é recheada de fatos significativos e fatos muito intrigantes, a começar pelo grande amor que o pai tinha por ele. Era um amor muito grande, e esse amor associado, né, ao tipo de tratamento que Jacó dava a José, gerou um ciúme muito grande, né, nos outros irmãos de José. Então, o que aconteceu? Quando José tinha 17 anos, um certo dia, os irmãos de José tinham saído para pastorear o rebanho de Jacó, e Jacó mandou que José fosse verificar o que estava acontecendo com os irmãos, né, dar uma olhada, né? Então a situação já estava difícil, e quando José chegou aonde os irmãos estavam, eles ficaram com muita ira, e então eles tramaram, né, matar José. Mas por uma interferência de Judá, outro irmão, né, eles decidiram então que não ia matar José, mas ia vendê-lo. E aos 17 anos, José foi vendido como escravo. 17 anos apenas. Era um jovem, uma criança, né? José foi destituído da sua família, foi tirado da sua família e foi vendido para os ismaelitas, né, que levaram para o Egito.
Então, como vocês viram no texto que nós lemos, a história de José está muito ligada também à questão do sonho. José teve 2 sonhos na adolescência que vieram a ser cumpridos literalmente durante seu governo no Egito. A libertação de José da prisão também está ligada à interpretação de sonhos, né? Do sonho de 2 escravos de Faraó, de 2 servos de Faraó, e também a interpretação de 2 sonhos de Faraó. Então isso tudo fez com que, né, José fosse libertado. Então a vida de José está muito ligada ao sonho, né, aos sonhos. Então nós vamos fazer uma meditação nesta noite a respeito de José, né? Que José, com 17 anos, foi vendido, né, aos ismaelitas, que o levaram ao Egito. E no Egito, né, diz assim, versículo 28 do capítulo 37, assim: então, quando os ismaelitas, que eram negociantes midianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para ele por 20 peças de prata, e os negociantes levaram José para o Egito. Veja bem o que aconteceu. O que o ódio, o que o rancor no meio de uma família pode causar? Causou uma tragédia. Se bem que Deus usou isso, né, para fins do bem. Mas isso é algo, né, quando nós analisamos assim, um irmão vender o outro irmão. Um irmão querer destruir o outro irmão por ódio. Por não aceitar a situação de que o pai o ama mais do que os outros. É algo muito triste, né? Que às vezes acontece em famílias muito próximas a nós. Desavença, contendas, iras, rixas. Quantas vezes nós temos visto pai agindo contra filho, filho contra pai, irmão contra irmãos, porque falta o amor de Deus no meio dessa família. Mas interessante, irmãos, que o versículo 1 do capítulo 39 diz assim: quando José foi levado para o Egito pelos negociantes melitas, eles os venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão do faraó, rei do Egito. Mas o que foi determinante na vida de José, isso que nós vamos falar nesta noite, né? Até agora estou fazendo uma mini introdução da história de José, mas o que eu vou falar nessa noite é o fato, né, do que está escrito no versículo 2 do capítulo 39. O Senhor estava com José. O Senhor estava com José. E isso foi uma marca importante na vida de José. E é uma marca importante na minha vida. É importante na sua vida a presença de Deus. Quando o Senhor está comigo, quando o Senhor está com você, importa que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas, José teve problemas sérios, irmão. Pense você, um jovem de 17 anos, ser levado amarrado, ser levado cativo para uma nação estranha. Um jovem que tinha todo o tratamento especial do pai, que tinha todo o tratamento da família, e de repente ele se vê naquela situação, sendo levado, arrastado, amarrado até o Egito. Ali foi vendido como mercadoria. E o Potifar, o homem que o comprou, o deixou como escravo da sua casa. Mas o versículo 2 do capítulo 39 diz: o Senhor estava com José. Por isso ele era bem sucedido em tudo que fazia na casa do seu senhor egípcio Potifar. Que coisa maravilhosa, irmão. Um jovem com todas as dificuldades, irmãos. Com todos os problemas. Problema da escravidão. Mas o Senhor estava com José. Isso é algo que nós temos que nos apegar, irmãos. E nós vemos, que as dificuldades, que é o título dessa palavra de hoje, as dificuldades, as lutas, não podem impedir o agir de Deus. Não. Quando o Senhor está conosco, quando o Senhor está em nossa casa, quando o Senhor está em nossa família, mesmo no momento de dificuldade, o Senhor age, o Senhor nos abençoa. Agora, é preciso que essa presença de Deus seja recíproca ao nosso amor para com Ele. Porque a palavra de Deus diz que Deus está conosco quando nós estamos com Ele. Não é isso?
Então, Deus estava com José. Por quê? Porque José estava com Deus. Em nenhum momento, amados, em nenhum momento, né? José, em toda a história que nós lemos na Bíblia, relata o momento que José abriu sua boca para falar algo que entristecesse o coração de Deus. Mesmo na prisão, mesmo servindo como escravo, o seu coração era o coração de um homem temente a Deus, um homem que tinha temor a Deus, um homem que tinha respeito à palavra de Deus. Então, quando ele foi colocado na casa de Potifar, né, a palavra diz no versículo 3 do capítulo 39, Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Né, Jaceleide? O Senhor estava com José como está com você. O Senhor estava com José e tudo que ele fazia prosperava. Mesmo sendo escravo hebreu de uma nação diferente, de uma nação distante, mas tudo que aquele jovem colocava as mãos prosperava de forma abundante. E o versículo que nós lemos, essa parte do versículo 3 até o versículo mais na frente, do capítulo 39, nós vamos ver que isso gerou, né, despertou na mulher de Potifar o interesse doentio por José. Porque José fazia tudo, e tudo que ele fazia prosperava, porque o Senhor estava com José. Então a mulher de Potifar, né, colocou os olhos em José, né, numa atração doentia, né, para tentar fazer com que ele se deitasse com ela. Mas ele disse, jamais eu irei, né, pecar contra o meu Senhor. E ele não aceitou aquela situação. Ele não aceitou. Ele pagou o dano, ele pagou o preço, né? Mas não aceitou aquela condição. E isso fez com que ele perdesse, né, aquela situação de um servo que era bem tratado na casa de Potifar, bem respeitado naquela situação, e foi então levado para a prisão. Ele foi jogado em uma cela, né? Quero mandar um abraço aqui, né, para o Josué da Silva Sobrinho, né? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, né? Deixa eu ver aqui. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, irmãos, no versículo 39 diz que quando o Potifar, em virtude do problema que José teve com a mulher dele, o Potifar jogou José na prisão. Mas o que aconteceu? Versículo 21 e 22 do capítulo 39. Mas o Senhor estava com José na prisão. Veja que maravilha. Nós vimos que quando José foi vendido para Potifar, a Bíblia diz no versículo 3, o Senhor estava com José. E lá na prisão, ali naquele cárcere, a Bíblia diz que o Senhor estava com José na prisão. Que coisa maravilha. De tal maneira, irmão, que ele conseguiu a simpatia do carcereiro. E o carcereiro entregou toda a prisão para ele administrar. Porque o Senhor estava com José. Boa noite, minha irmã Adriana Martins Jorge, lá em Parauapebas, né? Que bom que você está aqui. Mandar um abraço para o meu irmão Iris também, Iris Valadão. Né? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que bom que você está assistindo conosco. Meu cunhadão, Irã, né? Um abraço para você. Então, diz, mas o Senhor estava com José na prisão e o tratou com bondade. O Senhor tratou José com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. Pensa uma coisa dessa. O jovem foi vendido como escravo, foi levado escravo, foi vendido lá no Egito para Potifar. Potifar o colocou como seu escravo. Ele ganhou graça na presença daquele homem. A mulher de Potifar tentou contra a vida dele, contra ele. Por causa disso ele foi jogado no cárcere, mas o Senhor estava com ele na prisão.
Que maravilha, irmãos. Irmãos, quando Deus está conosco, por maior que seja a luta, por maior que seja a dificuldade, o Senhor nos trata com bondade e com misericórdia, assim como Ele tratou José. Basta que nós, irmãos, temos nosso coração recíproco para agir diante de Deus. O Senhor quer que nós, irmãos, mesmo diante das lutas, nós o amamos, nós o servimos, nós o adoramos. Porque isso faz com que o amor de Deus por nós faça a diferença em nossas vidas. Dificuldade nós teremos. Às vezes a nossa escravidão não é aquela escravidão de José, de ser amarrado, de ser jogado num cárcere, mas às vezes nós estamos presos, às vezes, em situações de nossas vidas. Nós somos cativos, às vezes, dos nossos pensamentos, cativos das nossas ações, e que Deus quer nos trazer uma libertação se Deus estiver conosco. Vocês estão entendendo? Deus estava com José. Deus estava com ele na casa de Potifar. Deus estava com ele na prisão. De forma que o carcereiro entregou toda a prisão. Todos os presos foram colocados sob a supervisão de José. Que coisa, hein? E quando a situação estiver bem, veja, versículo 40, 14, né? Aí aconteceu, irmãos, depois nós vamos chegar nesse versículo aqui. O que aconteceu na prisão? José estava administrando a prisão ali. 2 servos de Faraó praticaram ações, negligenciaram as suas funções junto ao rei e foram mandados para a prisão aonde estava José. E como eu falei há pouco, José tinha uma ligação muito grande com o sonho. O que aconteceu com aqueles 2 servos de Faraó? Um certo dia eles sonharam, eles tiveram sonhos. E no dia seguinte eles amanheceram muito tristes, semblante abatido por causa dos sonhos. José chegou para eles e disse: por que vocês estão tristes? Deus está conosco também todos os dias, basta não nos afastar dele. É isso mesmo, mandante. Vamos colocar em prática lá 2 Coríntios, 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2. Então o que aconteceu? Os 2 servos de Faraó que foram levados para a prisão que José estava, eles tiveram 2 sonhos. E no dia seguinte eles estavam muito tristes, muito abatidos com aqueles sonhos. José perguntou para eles: por que vocês estão com semblantes tão decaídos, tão tristes? Aí eles falaram: porque nós tivemos sonhos. Nós não estamos conseguindo decifrar esse sonho. Aí José disse: conta esse sonho para nós. E eles contaram o sonho para José. E é interessante, amados, que a interpretação do sonho daqueles 2 servos de Faraó, as coisas aconteceram exatamente como José interpretou. E um daqueles servos foi libertado, voltou ao seu posto no palácio, e o outro servo foi condenado à morte. Mas José falou para aquele que foi libertado: olha, quando a situação estiver bom para você, peço que se lembre de mim. Fale de mim para Faraó, para que ele me tire deste lugar. Olha só, irmãos, José pediu. Versículo 14 do capítulo 40 de Gênesis. Falou para aquele servo que foi libertado: quando a situação estiver bem para você, peço que se lembre de mim. Fale de mim para Faraó, para que ele me tire deste lugar. O que aconteceu, amados? Versículo 1 do capítulo 41 diz: 2 anos se passaram e José naquela prisão. Aquele servo não lembrou de José. 2 anos se passaram, mas o Senhor estava com José na prisão. Quero mandar um abraço muito especial, muito apertado aqui para o meu irmão Lupércio, meu irmão querido, lá em Conceição do Araguaia.
abraço para você, meu irmão, para a irmã Zeni, para a irmã Caramelina, para a Maria do Carmo, né? Para o Netinho, do Pedro, a família toda que nós amamos demais, tá, irmãos? Vocês estão nos nossos corações. Então, irmãos, passaram 2 anos desde aquele Sérgio Faraó foi libertado, que voltou ao seu posto no palácio. Ele não lembrou de José, mas Deus não se esqueceu, porque Deus estava com José. Irmão, isso que eu quero que você entenda, irmão. Quando Deus está conosco, nada pode impedir o agir de Deus. Quando Deus está com você, as dificuldades podem vir, mas Deus vai te dar a saída. Deus vai te dar o escape. Deus vai dar. Basta que nós estejamos também com Ele. Eu gosto muito daquele versículo que eu citei agora para a irmã Dani, 2 Crônica 15:2, que diz que Deus está conosco até quando nós estamos com Ele. Isso é importante nós colocar em nossa mente. Não é só querer que Deus esteja conosco para nos abençoar, mas também nós temos que estar com Deus. Nós temos que estar com o nosso coração voltado para servir a Deus, para o adorá-lo. Né, irmão Lopes? Adorar a Deus. Adorar a Deus na luta. Adorar a Deus nas nossas dificuldades, nas nossas prisões emocionais. Jamais esquecer de adorar o Senhor. Adorar. Adorar. Porque o Senhor é bom e digno de adoração. E vamos continuar, irmãos, né? Porque eu tenho um reloginho que não me espera. Graças a Deus que não me espera, né? Então diz a palavra de Deus que eu li do versículo 1 do capítulo 41, diz: 2 anos inteiros se passaram. Aí aconteceu outra história, mais sonhos. Eu falei para vocês que a vida de José sempre esteve ligada a sonhos. Ele sonhou quando ele estava na casa de seu pai. Depois ele interpretou, né? Tá difícil aqui, né, irmãos? Interpretou o sonho do servo de Faraó, e agora o próprio Faraó teve 2 sonhos. Né? Vê lá no capítulo 41. Eu quero aguçar a sua vontade de ler essa história do capítulo 40 ao capítulo 50 de Gênesis. A história de José todinho, irmão, porque aquela história que nós vemos lá nas séries, que nós vemos nos filmes, tem muita dramaturgia. Não, vamos na Bíblia. Não tem gente que você não assiste, não. Mas vamos na Bíblia. Lá tem a história completinha, detalhe por detalhe, sem dramaturgia, sem cenas que não faz parte da história, né? Então, vamos ler. Aguçar a sua vontade de ler essa história. Gênesis, capítulo 37 até o capítulo 50, tá bom? Então, o que aconteceu? 2 anos se passaram desde que José tinha interpretado o sonho do servo de Faraó. Aí o Faraó teve 2 sonhos. E esses 2 sonhos, nesse sonho, Faraó sonhava que ele via, primeiro sonho, 7 vacas gordas que saía do Nilo. Nilo é um rio que tem no Egito. 7 vacas gordas saíam do Nilo. E depois saía 7 vacas magras que comiam as vacas gordas. Que sonho estranho. A Leide está dizendo que é uma das mais lindas histórias da Bíblia. É mesmo, minha filha. Lindíssima essa história. Mas nós temos que ler a história e pegar para nós alguns exemplos práticos, né? A Cência escreveu aqui, pastora Cência, me ajude aí. Deus é maravilhoso com todos os fiéis. Como é bom servi-lo. Exatamente. Deus é maravilhoso em José, porque José foi fiel. Deus é maravilhoso em José, porque José foi fiel. Deus é maravilhoso comigo se eu for fiel a Ele. Deus é maravilhoso com você se você for fiel a Ele. Oh, maravilha! Maravilha. Né, Iris? Né? Irão tá ali assistindo. Ele colocou uma carinha aqui, né? Tá bom demais. Então, meus amados, o Jacó
teve esse sonho estranho, que as 7 vacas gordas eram devoradas pelas 7 vacas magras e parecia não ter se alimentado. Ele acordou surpreso, tornou a adormecer, sonhou que lá na sua plantação surgiram 7 espigas robustas, cheias de grão, e de repente saiu 7 espigas xoxas, sem grão, que devoraram as espigas cheias. Aí o faraó acordou, perdeu o sono, mandou chamar todos os magos, todos os sábios do Egito para interpretar aquele sonho, mas ninguém interpretou aquele sonho. Só uma pessoa, que Deus estava com ele. Aí o que aconteceu, irmão? Aquele servo de Faraó, que José havia interpretado o sonho dele, lembrou-se de José. 2 anos depois, já pensou, irmão? 2 anos de cadeia, de cárcere, de prisão. É triste, né? Mas aquele servo lembrou: olha, Faraó, lá na prisão tem um servo hebreu que tal tipo interpretou os nossos sonhos e aconteceu como ele interpretou. Olha só. 41, versículo 8 e 9 diz: na manhã seguinte, perturbado com os sonhos, Gênesis 41, 8 e 9. Na manhã seguinte, perturbado com os sonhos, o faraó chamou todos os magos e os sábios do Egito, contou-lhes o sonho, mas ninguém conseguiu interpretá-los. Por fim, o chefe dos copeiros, aquele que José tinha interpretado o sonho, se pronunciou. Aí ele disse: hoje eu me lembro do meu erro, disse ao faraó. Hoje eu me lembro do meu erro, porque ele havia cometido um erro. Hoje eu me lembro do meu erro. Mas lá na prisão tem um servo hebreu, um homem que Deus está com ele, que interpretou nossos sonhos, que pode interpretar o sonho de Faraó. Né, Eudivan Gomes, né? Assistindo nós aqui, que bom. Boa noite para você. Você está lá em Araguaína, né? Graças a Deus. Então ele falou para Faraó: olha, Faraó, lá na prisão tem um servo hebreu, que Deus está com ele. Deus está com ele. Então o versículo 14 do capítulo 41 diz: na mesma hora o faraó mandou chamar José, e ele foi trazido depressa da prisão, depois de se barbear, né? Estou vendo que eu não me barbeei hoje, né? Depois de se barbear, de trocar roupa, se apresentou ao faraó. Olha só, as coisas estão mudando. Imagino, né, que José estava muito cabeludo, muito barbudo, né? Uma roupa de preso. Mas egípcios não podem ter barba. Os egípcios não têm barba. Principalmente naquela época. Naquela época não tinha nem cabelo. Então o faraó mandou que barbeasse José, desse um trato dele, colocasse uma roupa nova. Então ele foi apresentado ao faraó. E faraó contou o sonho para ele. Mas Deus estava com José. Decore isso aí, irmão. Deus estava com José. E quando o faraó contou o sonho, ele os interpretou de forma tão exata que impressionou faraó, impressionou seus conselheiros. Porque faraó havia contado seus sonhos para todos os sábios, para todos os magos do Egito. Ninguém o interpretou, mas ele contou para José que Deus estava com ele. E naquele momento, José interpretou o sonho de faraó de forma exata e prática. Oh, aleluia, porque Deus estava com José. Vocês estão entendendo, irmãos? Deus estava com José, assim como Deus está com você. Deus está com você, basta que você esteja com Ele. E o que aconteceu, irmãos? Versículo 40 do capítulo 41 diz: então o faraó disse para José, depois que José interpretou o sonho, o faraó disse: será que existe alguém? Porque José tinha dito para ele: olha, a situação é essa.
Egito vai passar por 7 anos de grande fartura, depois vai passar por 7 anos de grande fome, de grande escassez. Acha um homem competente, sábio, inteligente, que possa administrar os 7 anos de fartura, recolher cereais durante 7 anos, para suprir o povo durante os 7 anos de fome. Essa proposta foi maravilhosa aos ouvidos de Faraó e dos seus conselheiros. E Faraó disse para José: existe alguém na face da terra tão sábios como tu? Que tem o espírito dos deuses santos? Um homem que Deus está com ele? Existe sobre a face do Egito? Não existe. Então Faraó disse, versículo 40, você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. Então Faraó, versículo 42, tirou o anel do seu dedo, o anel de autoridade, e pôs no dedo de José, mandou que o vestisse com roupas de linho finíssimo, e lhe pôs um colar no pescoço. Estava armado o governador, porque Deus estava com José, irmãos. Vocês estão entendendo? Deus estava com José. Então José foi aquele homem que amanheceu na prisão e que anoiteceu sendo o segundo homem do Egito, da face da terra daquela época. Em um dia, José foi transformado de preso a governador, porque Deus estava com José. Então Deus pode mudar a tua sorte. Deus pode mudar a minha sorte quando Deus está conosco e quando nós estamos com Deus. Estão entendendo, amados? Irmãos, veja que história poderosa, irmãos. Às vezes nós assistimos as séries, né, os filmes, mas quando nós paramos para nos aprofundar, para nós entrar na síntese da palavra de Deus, nós vamos ver que palavra, que ensinamento isso tem para nossas vidas, né, minha irmã Adriana? Que ensinamento essa palavra traz para nós? Que ensinamento? Porque Deus estava com José, né? Então você pode dizer aí na sua casa, onde você está agora, Deus está comigo, e eu serei abençoado assim como ele abençoou José. Declare isso, irmão, tome posse. O Deus que está contigo hoje aí é o Deus de José, porque Deus não muda, Deus é imutável. E a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus não se arrepende das promessas que Ele faz para você, porque Deus está com você. Vamos ver se nós conseguimos concluir aqui, né? Estou emocionado aqui, porque essa palavra nos deixa muito emocionado. Deixa muito emocionado. Da irmã Valéria. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Valéria, um abraço aí pro José, né, Valéria? José é nosso amigo. Então o Faraó tirou o anel do seu dedo, colocou no dedo de José. Sabe o que é esse anel, irmão? Você sabe que os reis daquela época não assinavam documento? Era feito o edito, o edital, e selado com um anel. Esse anel que José colocou no seu dedo. Mandou que eu vestisse com roupas de linho finíssimo, e lhe pôs um colar no seu pescoço. E é interessante, irmãos, que Faraó colocou José no seu segundo carro e saiu na cidade, o Faraó. E Faraó dizia: este é José, este é Zafenate Paneia, a quem vocês devem honra, porque Deus está com ele. Que cena, meus, que cena. O preso que amanheceu preso, agora está andando na carruagem do rei.
porque Deus estava com José. Versículo 55 do capítulo 41 diz: quando toda a terra do Egito começou a sentir a fome, o povo clamou por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: vamos falar com José, porque Deus está com ele. Isso é maravilhoso, irmãos. Está entendendo aqui? Quando toda a terra do Egito começou a sentir a fome, o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: vão falar com José e faça o que ele disser, porque Deus está com ele. No versículo 42, capítulo 42, versículo 1 e 2. O que aconteceu, irmãos? O pai de José, o Israel, Jacó, lá em Canaã, onde ele morava, junto com seus 11 meio-irmãos e mais a sua família toda, começou a passar fome, porque não havia alimento sobre a terra. Como as coisas vão começar a se encaixar? Aqueles sonhos de José vão começar a se encaixar agora. Lembra? Que ele estava no campo amarrando os feixes. E os feixes dos seus irmãos se curvaram diante do feixe dele. Lembra lá? Ele diz que ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se inclinar diante dele. Agora o pai estava passando fome. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, versículo 1 e 2 do capítulo 42 de Gênesis diz isso. Quando Jacó, o pai de José, soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que vocês estão olhando uns para os outros? Ouvi dizer que há cereais no Egito. Vão até lá e comprem cereais para que vivamos e não morramos. Olha assim. Lá foram então, irmãos, amados, quem foi comprar cereal no Egito? Os 11 irmãos, 11 não, 10, porque Benjamim não foi, 10 irmãos de José. Gênesis 42, 6. Olha o sonho, irmão. José era governador daquela terra. Ele era quem vendia a todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra diante dele, porque Deus estava com José. Entendeu? Entendeu o sonho que José teve? Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra diante dele. Ali se cumpria literalmente o sonho que ele sonhou quando tinha 17 anos. 13 mais 7, 21, mais 2, 23 anos atrás. Oh, glória a Jesus, né, meu Valério? Glória a Jesus. Irmãos, ali estava o cumprimento do seu sonho, porque Deus estava com ele. E o que aconteceu, irmãos? José vendeu trigo para os seus irmãos. Tem detalhes na história que eu não vou entrar porque não vou ter tempo. José vendeu trigo para os seus irmãos. José não odiou seus irmãos. E José explica para eles: olha, vocês pensam que fizeram mal para mim? Não, porque Deus está comigo. Capítulos 45, versículo 7 diz assim: porque Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Glória a Deus. Porque se José não tivesse interpretado aquele sonho de Faraó, a família dele, o seu pai, os seus irmãos e toda a descendência de Israel havia perecido. E onde está a história?
Aonde ia parar a história? Aonde? Não, irmão. Deus fez com que José fosse elevado ao trono do Egito como governador, para que houvesse um grande livramento, para que o povo de Israel fosse preservado. E os patriarcas, aqueles homens do qual deram origem à história de Israel, de onde veio Jesus Cristo, eles não podiam perecer, porque a história determinava que Deus tinha um projeto para a humanidade, e esse projeto passava pela sobrevivência do povo de Israel, pela existência de Judá, de onde veio Jesus Cristo que nos salvou. Porque Deus estava com José. Boa noite, minha irmã Poliana Ribeiro. Que maravilha você estar por aqui. Olha, um abração para você, tá? Deus te abençoe de forma tremenda. Vocês entenderam, irmãos? Vocês entenderam? Oh, glória a Jesus. Então, irmão, para a conclusão dessa história hoje, o que nós podemos tirar como exemplo dessa história? Nós vamos tirar que o tratamento diferenciado que Jacó criou José em detrimento dos demais irmãos trouxe sequelas profundas na vida daquela família. Sim. Então, irmão, nós não devemos guardar mágoa, não devemos guardar ódio, não devemos guardar rancor de outras pessoas, principalmente daqueles da nossa família, porque esses sentimentos são maléficos e que adoecem-nos fisicamente e principalmente nos adoecem espiritualmente. Aprendemos com José que devemos ser temente e manter a nossa fidelidade a Deus, mesmo nos momentos mais difíceis de nossas vidas. José tinha razões de sobra para ser uma pessoa ressequida, amargurada. Não tinha? E até mesmo revoltada. José foi arrancado do seio da sua família, foi vendido como escravo, foi tratado como animal, foi transacionado como uma mercadoria. José foi assediado. Mas ele não cedeu ao assédio. Ele foi preso. E durante 13 anos ele ficou no Egito sendo escravo. Mas o Senhor estava com José. Em apenas um dia, irmãos, um dia, Deus mudou a sorte de José. Ele amanheceu escravo na cadeia e anoiteceu governador do Egito. Porque Deus estava com ele. E quando Deus está conosco, Ele transforma as coisas. Ele transforma. Ele muda. Jó capítulo 42, versículo 2 diz escrito: bem sei, Senhor, que tudo pode. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não pode ser mudado. Os planos de Deus ninguém pode alterar. Bem sei que tudo podes. E que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E os planos de Deus para José era salvar a humanidade daquela época. Porque dali descendia o povo de Israel, dali descendia Judá, a tribo de Judá, de onde nasceu Davi e de onde veio Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse Deus é bom. Então, amados, o Senhor estava com José. Nós podemos pegar um exemplo bem práticozinho, assim, bem rapidinho, que o nosso tempo já foi embora. Os grandes homens da história bíblica prosperaram porque Deus estava com eles. Josué, um grande homem de Deus, diz em Josué capítulo 6, 27, assim o Senhor estava com Josué, e a fama dele se espalhou sobre a terra. Por quê? Porque Deus estava com Josué. O Davi foi o grande rei, o maior rei do Egito, de Israel. Mas por quê, irmão?
1 Samuel 18,14 diz: Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, porque o Senhor estava com ele. O grande Paulo, que fazia milagres extraordinários. Por quê, irmão? Porque Deus estava com ele. E Deus estava com Paulo de tal maneira que diz no versículo 11 e 12 de Atos 19, diz assim: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços aventais de Paulo, e diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Porque Deus estava com Paulo. Quer mais um? Deus estava com Pedro, o grande Pedro, a pedra. Pedro, tu és pedra. Atos 5,15 diz: Deus estava com Pedro de tal maneira a ponto de levar os enfermos pelas ruas e os colocar sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre a vida sobre eles. Irmão, você pensa aí? Ao menos a sombra de Pedro passar sobre os enfermos e eram curados, porque Deus estava sobre Pedro, assim como Deus estava sobre José. Assim como Deus está sobre você. Assim como Deus está sobre a tua casa. Tome posse. Tome posse. Diga aí: Deus está comigo. Assim como Deus estava com José. Irmão, luta. Você vai ter. Eu tenho. Dificuldade. Você vai passar. Eu também passo. Até enfermidade você pode ter. Eu também as tenho. Mas Deus está conosco, assim como Deus estava com José, porque Deus não muda. Boa noite, Dionaldo Campos, meu sobreiro querido lá da Resgatando Vida, Ministério do Pastor Zezinho. Abraço, meu irmão, abraço para você, para a irmã Leide, para essa família maravilhosa, que Deus os abençoe. Amém? Chegamos ao final dessa palavra tão maravilhosa, né? Pena, né? Mas nós temos que cumprir o nosso horário aqui. Então, irmãos, medite nessa palavra. Aguça sua vontade de ler a história de José. Gênesis, do capítulo 37 até o capítulo 50. Aí você diz: não, pastor, eu já vi na série da emissora tal. Eu já assisti o filme. Veja na Bíblia. Veja na Bíblia. Leia, leia, leia. Leia. Amém? Glória a Deus. Quero aqui agradecer aos meus amados irmãos que estão nos assistindo esta noite. Irmão de Ivan, né? Graças a ti. Agradecer a todos que nessa noite compartilharam conosco. Daqui a pouquinho, daqui a meia horinha, essa palavra vai estar no YouTube. Aí você acessa lá um momento com a palavra e também você pode assistir no YouTube. Também, irmão, você pode compartilhar essa palavra com algum parente seu, com algum amigo. Não tem problema, essa palavra não tem reserva de mercado, viu? Nem não, é livre. É a palavra de Deus, é minha, é sua. Então compartilhe. Fale com as pessoas. Convide as pessoas para estar aqui na próxima quinta-feira. Convide. Fale. Não tem um objetivo nenhum de nos engrandecer, não. É que Deus seja engrandecido. O Deus que estava com José é o Deus que está comigo. E é o Deus que está com você. Né, irmã Vilma? Irmã Vilma, guerreira valente. Um abraço para você. Então, irmão, Deus abençoe de forma grandiosamente sua vida. Boa noite a todos, né, irmã Adriana? Boa noite a todos. Pai querido, te louvamos, Senhor, te adoramos, te damos graça por tua palavra, que falou poderosamente nos nossos corações. Abençoa meus irmãos que irão assistir posteriormente. Abençoa tudo, Pai. Ó Deus, alcança aqueles que estão no leito hospitalar, doentes, enfermos. Pai, alcança por tua misericórdia, porque o Senhor é um Deus bom. Pai querido, nos ajude.
em nome de Jesus. Até a próxima quinta-feira, irmãos. Se Deus permitir, estaremos aqui para falar do seu amor, para falar da sua palavra. Em nome de Jesus.